Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Seja muito bem-vindo a mais um DeskCast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu vou conversar com a Joyce Carvalho. A Joyce Carvalho é especialista em proteção e gestão de risco. Podemos falar a palavra seguro, né, Joyce? E isso é interessante desse tema, que é um tema que às vezes as pessoas fogem um pouco. Então, assim, nada melhor do que no programa de hoje trazer uma pessoa com essa especialidade, com essa experiência e contar um pouquinho pra gente como é que está esse mercado de seguro, principalmente agora no momento aí que a gente viu que teve uma tragédia grande no sul do país, infelizmente uma perda irreparável, incalculável, e os mercados de seguro, ele age dessa maneira, né? Mas assim, me conta um pouquinho como é que é um pouco da sua trajetória, como é que você começou nisso, e como é que você se tornou especialista na proteção e gestão de riscos. Legal, boa tarde, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Então, a gestão de riscos, né, começou na minha vida quando eu decidi empreender. Eu sou professora de formação, mas há 10 anos atrás eu decidi empreender e fui procurar no mercado algo que fizesse sentido e que trouxesse um propósito de vida para mim. E foi aí que uma amiga que trabalhava com proteção e seguro de vida me convidou, e eu já tinha isso muito latente na minha vida, pois havia perdido na família alguns parentes, né, que precisavam muito de uma proteção e não tinham. O meu pai, quando eu tinha 7 anos, ele ajudava um amigo que a esposa... na verdade, ajudava a esposa do amigo, né, que ele havia perdido, todos os meses com uma cesta básica e trazendo esse conforto para a família, né, que no momento que ele veio a faltar, não havia seguro de vida. Quando a gente, desde pequeno, percebe uma situação dessa, você cresce sabendo que um seguro poderia mudar toda a trajetória e história dessa família e de outras famílias. Foi aí que eu me despertei para essa necessidade e quis aceitar o desafio de vender seguros. Você também mencionou a questão das pessoas estarem mais atentas a isso, porque assim, eu sempre percebi, tomara que isso tenha mudado, por isso que eu quero ter essa resposta sua, que sempre foi um assunto muito delicado para tratar, né? Ou seja, assim, ninguém quer falar sobre seguro, principalmente seguro de vida, né? Assim, eu olhando de um lado, não, vamos mexer com os depois, mas assim, o seguro do carro o cara faz. Na minha cabeça, assim, tudo que é material, a pessoa vai lá e faz. Seguro do apartamento, você faz, nem que seja, né, de forma compulsória. Do carro, você tem que ter um seguro das coisas materiais. As pessoas têm, se eu não me engano, assim, você me corrija se eu estiver errado, mais facilidade para fazer. Mas a gente não faz seguro da nossa vida, né? Ou seja, existe essa resistência mesmo? Existe sim. Se a gente pensar, né, que o americano faz o seguro de vida muito antes do que o brasileiro, nós não temos essa cultura de fazer um planejamento financeiro primeiro. O seguro, então, as pessoas têm medo. É algo que as pessoas não querem falar. Porque há uma resistência, primeiro, porque nós não temos essa educação financeira. É algo que a gente não aprendeu em casa, não aprendeu na escola. E quando a gente fala de seguro de vida, as pessoas pensam em seguro de morte. Algumas pessoas associam em deixar para alguém, o que é muito diferente. Mas hoje, com essa instrução, né, de planejar-se, os advogados já indicam pessoas fazerem esse tipo de trabalho até para sucessão de patrimônios. Sim. As pessoas começam a se despertar mais para essa necessidade. Nós vamos falar. Porque assim, depois você entra... Porque isso cresceu muito, né? Esse mercado amadureceu muito. Porque antigamente você tinha os seguros mais específicos, né? Vida, auto, parará, igual eu já citei aqui agora. E o que eu estou entendendo, quando a gente fala de gestão, a gente está tratando de um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva você tem inúmeras áreas que podem ser tratadas ou não, né? E eu acho que a gente consegue, pelo que eu estava dando uma lida e tal, até para a gente bater esse papo aqui com mais argumento, você consegue especificar qual área de saúde que você quer atuar, né? Que tipo de enfermidade, por exemplo. É isso mesmo? Não entendi sua pergunta. Assim, desculpa. Por exemplo, eu quero fazer um seguro só de saúde, mas saúde, sei lá, você tem lá, por exemplo, doenças que é grave, ou doença que não é grave. Ficou claro isso? Sim, Entendeu? você consegue fazer um seguro hoje, né?
com coberturas específicas em vida. Tá. Então, não só uma pessoa que tem beneficiários precisa de um seguro. Hoje, um profissional autônomo, por exemplo, ele é o que mais demanda um seguro. Se ele não estiver trabalhando, se ele perder a força de trabalho, ele não tem como pagar as suas contas do mês. Então, o seguro, ele vem como uma ferramenta de proteção à carreira. Exemplo que você deu, uma cobertura de doenças graves. Sim. Hoje, nós pagamos de 55 mil até 5 milhões por um diagnóstico de câncer. Puxa. 1 em cada 4 pessoas no Brasil vai ter algum tipo de câncer. Tá vendo? A minha pergunta foi muito complicada. A resposta é muito mais simples que a minha pergunta. Motivos como estresse, má alimentação, sedentarismo. Então, hoje, você não precisa fazer um seguro só de morte. Entendi. O seguro é um seguro em vida. Até a nomenclatura muda. A gente tem seguro em vida para que a pessoa, ao longo da sua carreira, esteja protegida até ela construir todo o seu patrimônio. Entendi. E assim, e se a gente, vou pegar na minha época, assim, que esse tipo de serviço, né, ou de produto, não era tão difundido, e fazendo um comparativo hoje com dos bancos, né? Ou seja, o que você me traz de diferença nisso aí? Primeiro que o seguro que a gente encontra em banco é seguro de morte, é só para os beneficiários. Ele não tem coberturas em vida, a não ser invalidez, que alguns possuem. Quando a gente fala de um seguro personalizado, a gente vai fazer de acordo com o indivíduo. Então, nós vamos entender, estudar e trazer uma proposta de acordo com a vida financeira, familiar. Então, o seguro que eu tenho, muito provavelmente, vai ser diferente do que eu vou apresentar para o povo. Por quê? A sua estrutura familiar, financeira, é completamente diferente da minha. No banco, você vai encontrar algo engessado, produto de prateleira. Eles não fazem a análise prévia, então eles aceitam praticamente todo mundo, mas na hora de pagar, você vai ter dor de cabeça. 80% está na justiça. Eles têm um número grande. Uma dificuldade para receber quando você precisa. Se você faz um planejamento com um especialista, você vai ser acompanhado ao longo da sua trajetória também. Por quê? Você faz um seguro com 20 anos, casou, teve filho, a gente vai dar esse acompanhamento e vai melhorar, ajustar, fazer as adequações necessárias. Sem contar que o seguro do banco, ele tem enquadramento etário. Então, todo ano na renovação, ele vai ser ajustado de acordo com a idade e saúde. Então, exemplo, uma pessoa que contratou um seguro hoje, ela está saudável, mas ela veio adoecer. Adoeceu, ficou diabético, por exemplo. Ele não avisou o banco que ele teve essa alteração de saúde. Lá na frente, se a família dele precisar, ele pode ter o benefício negado por não ter apresentado esse novo quadro de saúde dele. Então, por isso que fazer o seguro personalizado, um seguro onde é analisado o risco na entrada, é muito mais viável, porque ele vai ter o risco congelado e ao longo da vida ele ainda pode fazer algumas alterações. Entendi, ou seja, essa inclusive é uma diferença gritante, né? Sim. E ninguém te avisa isso, deve estar lá no asterisco, lá no final, né? Com certeza, em letras pequenas. Em letras pequenas, nem eu com 2 óculos aqui hoje eu vou conseguir enxergar. Mas assim, nessa, vou chamar aqui de modelo, né? Como é que eu posso chamar de modelo de seguro? Sim, é um modelo americano, né? Tá. É um formato diferente que foi trazido para o Brasil para inovar mesmo a área de seguros. Mas, enfim, isso já é claro, ou seja, se eu faço esse seguro com 20 anos e com 40 surge uma diabetes da vida aí, ou seja, ele tem uma enfermidade, algum sinistro por conta disso, já está coberto. Eu não tenho que ficar avisando a seguradora, olha, eu estou gripado, olha, agora eu quebrei a perna. Olha, não precisa, porque você fez toda a análise prévia e daí para frente o que acontecer, você não precisa mais avisar. Aí é por conta da seguradora. Entendi. Diferente do banco, que se você não avisar, você perde o direito ao seguro, porque eles têm uma cláusula no seguro que diz que qualquer alteração de saúde deve ser informada na renovação anual, com risco de perder a garantia desse seguro. Ah, entendi. E você comentou que, por exemplo, eu fiz até uma anotação aqui, que os seguros dos bancos são simplesmente vida, né? Ou seja, só fica para dependente, para herdeiro, enfim, para quem está lá na apólice, enfim, como beneficiário, não é isso? E o que é um seguro resgatável? O seguro resgatável é uma nova modalidade de seguro, como eu havia mencionado, é uma modalidade americana que eles trouxeram para inovar. Você vai pagar um seguro em 5, 10, 20 ou 30 anos e ele vai virar uma apólice vitalícia. Ele é um patrimônio adquirido.
Exemplo, você compra uma apólice que tem um capital segurado de 1 milhão. Você está alocando um capital futuro e tirando tributos, porque lá na frente a sua família vai receber com correção, né, de IPCA, sem pagar tributos ao governo. Se hoje você fizer uma apólice dessa e amanhã você tiver infelicidade, né, de vir a faltar, a sua família já recebe mesmo com um pagamento. Entendi. Eu falo que é a loteria que ninguém quer receber, Exatamente. mas ela resolve muitos problemas. É um assunto difícil de tratar, né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte. E as pessoas têm muita resistência. Eu, inclusive, fico imaginando aqui os inúmeros, como é que fala? A sua planilha para tratar as objeções que você recebe, né? Disso Sim. aí. Me conta um pouquinho como é que está. Porque é o seguinte, o seguro de banco, até por conta da nossa cultura aqui, certamente chegou primeiro para a gente. Então, Sim. Eu conheci a Joyce, por aí, eu fui apresentado por alguém, a Joyce vem para poder apresentar esse produto para a gente. Você vai ter que tirar, de repente, uma pessoa que está num seguro de banco aí há 20, 30, 40 anos, aí, sei lá, enfim. E como é que é esse processo? Como é que se vende isso? Pô, a pessoa que já tem seguro, para mim, é um cliente em potencial, porque ela já é uma pessoa que está despertada. Então, essa pessoa, ela já quer seguro, ela tem uma mentalidade de se proteger a família. Então, esse aí é o melhor dos cenários. O problema é despertar aquele que acha que não precisa do seguro. Então, Entendi. Vamos lá. Um cliente que tem um seguro de banco, ele está com uma falsa sensação de proteção. Porque se um dia ele ou a família realmente precisarem, dificilmente essa família vai conseguir esse recurso. Mas quando a gente senta com uma pessoa que realmente já tem um seguro e fez pensando nessa proteção, a gente trazendo seguradoras grandes, com potencial de pagamento, que paga em 5 dias, como é o caso de várias seguradoras que eu trabalho hoje, que pagou na pandemia. Elas se pronunciaram e falaram, não, está na cláusula do seguro que em caso de pandemia, acidente ambiental, a gente não paga, nem atentado terrorista. Mas vamos pagar nesse caso, seremos solidários. Então, grandes empresas, seguradoras com potencial de 1,5 trilhão de ativos, com 150 anos de história, ela não vai se eximir dessa responsabilidade. Entendi. Então, a gente consegue atingir. Agora, vamos falar daquele cliente que ele realmente acha que não precisa do seguro. Esse aí, realmente, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, que está ligado a uma falta mesmo de cultura e educação. Porque no Brasil a gente sabe que pouquíssimas pessoas se anteciparam em fazer um seguro ou eles não pensam em planejamento financeiro. Naquele livro, né, O Pai Rico e Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, ele fala que a educação financeira ela é falha, não só aqui no Brasil, mas tem-se uma dificuldade de levar esse assunto para casa, para a escola. Então, as pessoas crescem com uma falta de educação e, por isso, elas não procuram se antecipar aos problemas. Então, quando a gente tem a oportunidade de sentar com o cliente, mostrar as adversidades, como aconteceu no Sul, como aconteceu na pandemia. No momento de pandemia, incrivelmente, o seguro foi o segundo negócio que mais cresceu no Brasil. Mas por quê? Porque as pessoas começaram a acreditar e ver de perto que um vírus microscópico, que não tinha diálogo naquele momento, não existia tratamento, poderia dizimar uma população. Sim. Aí houve uma necessidade, as pessoas compraram seguro. Mas, infelizmente, em pouco tempo, as pessoas vão esquecendo. É difícil despertar um jovem que está naquela vida produtiva a fazer um seguro. Mas quando um profissional senta e desperta e se propõe a explicar e dar exemplos, a gente faz um trabalho bacana. Não, que bom, isso é legal. Então, mas legal, Joyce, essa questão que você disse aí sobre a questão financeira, essa questão de planejamento, de investimento. Então, é o seguinte, eu quero fazer uma analogia, um paralelo com relação ao mercado de investimento, né? Os grandes players hoje do mercado estão num mote que qualquer pessoa, independente da sua digamos, situação financeira, consegue fazer um investimento. Que antigamente era só quem tem dinheiro que conseguia fazer investimento. Não, é bolsa, é criptomoeda, ouro e por aí vai, né? Como é que é isso no mercado? A pessoa que tem uma renda menor, digamos assim,
ela também consegue? Existe um produto para ela? Sim, claro. Hoje, o planejamento financeiro, o alicerce dele é o seguro. Por quê? Você tendo uma proteção, você vai conseguir fazer as demais estruturas do seu planejamento. Se a gente comparar, né, o planejamento financeiro a uma ciranda, um gráfico de pizza, 10% seria para uma proteção financeira. Então, independente se o meu cliente ganha 100 mil, ou 5 ou 3 mil, ele consegue fazer um planejamento. Perfeito. Nós vamos adequar a realidade dele. O ideal seria que de 5 a 10% fosse para essa proteção, que seria o potinho da proteção. A gente, fazendo aquela analogia dos potes, né? 10% do seguro, 30% de investimento e 60% para planejamento de gastos mesmo do dia a dia. Ele consegue fazer de 5 a 10%. Ele precisa ter uma disponibilidade, claro. Hoje, apenas 10% da população consegue guardar, né? A população brasileira, ela não tem esse hábito, então a gente precisa criar uma cultura de conscientização de guardar antes de gastar. Essa proteção, a gente chama de ativo garantidor de blindagem, porque ela vai garantir que se houver um adoecimento, algo, né, uma adversidade no meio do caminho, como uma invalidez, uma internação, uma perda de função de algum membro do corpo, que esse seguro entre para que essa pessoa deixe de gastar suas reservas até um patrimônio. Entendi. Eu já vi pessoas venderem desde o carro até sua própria casa. Esse racional da cestinha dos ovos, da pizza, né? Ele funciona super bem, né? Ou seja, funciona bem para o investimento. Sim. Né? Você tira uma parte para investir, uma parte para o seguro, uma parte para o seu entretenimento, para o seu investimento, enfim. E me conta uma coisa, e dentro dessa linha de raciocínio, aí eu vou fazer uma pergunta meio que com a resposta pronta, que ou seja, o seguro faz sentido para todo mundo. Faz sentido desde o CLT, eu falo que desde a manicure, que depende da sua força de trabalho, até o grande empresário. Porque eu posso ter um recurso próprio para um momento de emergência, e devemos ter. A reserva de emergência ela é essencial. Especialistas indicam de 6 meses a 12 meses do que se gasta como uma reserva de emergência. Nós devemos ter. Mas o seguro ele vem a complementar. Porque um momento de doença, gastos com saúde podem ser indeterminados. Vamos dar o exemplo aí do Schumacher. A família dele já gastou tudo com o tratamento. Imagina nós. Schumacher está vivo? Ele está vivo. Sério? Sim. Tem certeza? Sim, a família... Não sei. Outro dia eu vi um documentário. Gente, você lembrou o Paulo falou que está vivo. Tem um documentário sobre a vida dele. O Paulo é o nosso Google. Qualquer coisa que você quiser saber aqui na hora, vai pesquisa ele. Mas eu acho que, assim, independente de um grande empresário, que ele tenha o próprio recurso, é melhor terceirizar. É muito mais inteligente você terceirizar esse risco para uma grande seguradora. Caramba, você falou um negócio do Schumacher, que tá vivo aí. Schumacher tem o quê? Uns 50 anos? Tem mais? Eu acho que ele tem um pouquinho mais. Tem mais, né? Nossa, já tem alguns anos, né? Ô, Joyce, não, só que ele sofreu um acidente, deve ter mais de 10. Acho que sim. Enfim. Ô, Joyce, olha só que interessante. Você falando, quando eu te fiz essa pergunta para quem o seguro faz sentido, para quem que serve, eu me coloco muito nessa posição, sabe? Porque também, antes de empreender aqui no Desk, eu trabalhei também em outras empresas, com carteira assinada, enfim. E obviamente, em algumas empresas já tinham seguro, já tinham previdência, tinha aquela previdência, acho que ela existe ainda, que ela partilhada, a empresa paga uma parte. Existe. Mas com banco, né? Sempre com banco, né? Sempre com banco. Graças a Deus nunca tive problema também, nunca precisei de usar. Mas eu me atinei muito para esse modelo de seguro. Se eu estiver usando o termo errado, modelo de seguro, você pode me corrigir, tá? Claro, é isso mesmo. Quando eu me tornei empresário, né? Eu me tornei autônomo, profissional liberal. E eu falei, poxa, como que... Se der alguma zebra, né? Se acontece alguma coisa mais simples que me impeça de trabalhar, ou até uma coisa mais grave, né? Com filho e esposa, enfim. Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou resolver isso, né? E comecei a estudar nessas questões. Só tem que... Isso eu já tenho um seguro desse, deve ter o quê? Talvez uns 2 anos, talvez 3, enfim. Eu demorei muito para poder fazer, né? Eu continuei com outro seguro que eu tinha, pagando a parte, enfim. Depois que eu fiz essa migração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até
eu mesmo me senti um pouco, não é que eu vou dizer inseguro, mas assim, assolado pela falta da cultura, sabe? E eu vejo nessa conversa que eu estou tendo contigo aqui agora, que você falou duas coisas aí que o seguro já deu uma evoluída imensa, né? De coisas que podem ser seguradas, até um braço quebrado hoje, Sim, né? sim. Não tem isso, né? Você comentou aí há pouco. Então, essa é a minha experiência, e hoje eu já tenho faço esse meu planejamento de risco nesse sentido, e assim, mas eu precisou dar uma virada de chave para poder atinar, né? Então, eu vejo muito assim, poxa, tem que esperar acontecer alguma coisa para a gente tomar uma atitude, né? A gente volta lá na cultura. Você tem isso com pessoas se tornando empresários aí no dia a dia ou saindo, enfim, que você tem essa experiência também. Você tem algum relato, algum caso similar a esse para trazer para a gente? Olha, pô, hoje as pessoas têm cada vez mais mudado para essa modalidade de trabalho, né? Saindo do CLT para se tornarem autônomos. Os autônomos e profissionais liberais, eles precisam dessa ferramenta. Em países de primeiro mundo, essa ferramenta de proteção, de risco, gestão de risco, é usada há anos, né? Há centenas de anos. Hoje, a gente está começando a despertar para isso. Você me falou, quando eu me tornei autônomo, me veio aquela insegurança, porque a gente tem a falsa sensação de estar protegido por um regime CLT, porque você paga o INSS. Porém, desde um CLT até um grande empresário, ele tem a mesma demanda. É claro que o autônomo, ele se sente inseguro e muitas vezes é um gatilho para a gente trabalhar. Então, esse profissional, ele aceita bem. Então, hoje, com essa mudança, a gente tem uma abertura maior para falar de planejamento de proteção de carreira e de risco. Mas, ainda assim, o CLT, se ele fica 15 dias, por exemplo, afastado, ele já cai, né, no INSS, muito provavelmente a renda dele vai ser diminuída. Quando a gente pensa em tratamentos de saúde, hoje um tratamento de saúde como um tratamento de câncer pode levar fortunas. A gente não está amparado nem pelo plano de saúde. O plano de saúde pode sim cobrir as despesas, mas não as despesas de saúde, mas não as suas despesas. Os seus boletos vão continuar chegando. Entendi. Você comentou um negócio, e agora é uma curiosidade minha, por exemplo. Obviamente, uma coisa não exclui a outra. Plano de saúde, tem lá qualquer um desses do mercado, e tenho também minha proteção e gestão de risco aqui também de qualquer um dos players do mercado aí. Eles não são excludentes, né? Mas, porventura, a pessoa que não tem um seguro de saúde, por exemplo, um plano de saúde normal. Plano de saúde. Isso, um plano de saúde. E tem, por exemplo, foi diagnosticado com diabetes, sei lá, num nível mais agressivo aí. Se ela precisa desse tratamento, o seguro cobre? O seguro ele tem coberturas, por exemplo, para internação e algumas doenças. Hoje nós temos empresas que cobrem 13, 28 doenças. Para a gente conseguir um seguro bom, a gente pode até mesclar, colocar 3 seguradoras para fazer um planejamento completo. Tá. Então, se um cliente não tem hoje um plano de saúde... É pouco provável, né? É muito pouco provável, porque o pilar financeiro é a segurança. E a gente fala de reserva de emergência, plano de saúde e seguro, eles andam juntos. Mas aquele que não tem o plano de saúde, o seguro também ampara, no sentido de pagar pelo afastamento temporário. Se ele ficar com atestado de 40, 50 dias, ele vai ter esses dias ressarcidos pelo seguro. Uma quebra de ossos, uma doença mais grave, a gente não vai falar de doença simples, porque a premissa do seguro é trazer dignidade financeira e não enriquecimento. Sim. A qualquer custo, né? Então, a gente vai trazer de acordo com a realidade de cada cliente. Entendi. E assim, você falando de enriquecimento aí, e a pessoa, por exemplo, que já tem uma reserva de emergência, ela, mesmo assim, ela é aconselhável ter um seguro? Sim, claro. Ele faz parte, né, desse pilar. Como é que é o pilar? Eu anotei que é reserva financeira. Reserva financeira. Isso é importante. Reserva financeira. Plano de saúde. Plano de saúde. E seguro de vida. E o seguro de vida. A gente poderia colocar o INSS também, embora muitas pessoas já optaram por não ter, né, que o seguro também faz essa parte, que seria trazer um cheque caso essa pessoa adoecesse. Né, esse cheque para o afastamento, o tempo de trabalho que ele vai perder naquele momento. Então, a pessoa que tem reserva financeira, ela vai dar por um determinado momento. A gente sabe que os custos de tratamento com saúde,
e um tratamento prolongado podem fazer com que pessoas percam todo o patrimônio. Hoje, ninguém tem mais dinheiro em caixa, as pessoas investem. Você mesmo citou, né, que antigamente só as pessoas que tinham muitos recursos fazem investimento. Hoje, não. Todo mundo faz investimento, então ninguém tem dinheiro disponível para uma emergência, né, para gastar durante anos. Então, o seguro ele vai trazer vai completar esse planejamento caso precise de um tratamento mais prolongado. Eu tive na minha carteira uma cliente que teve um câncer de mama e ela ficou 3 anos em tratamento. Foi no momento que a mãe dela também adoeceu. Então, imagina 2 pessoas na mesma casa com diagnóstico de câncer, precisando de ajuda, pessoas para auxiliar até no banho. Então, quando o capital segurado foi entregue para ela é esteticista, então naquele momento ela não pôde trabalhar, ela fala, Joyce, eu acho que receber o seguro e ter o conforto de saber que eu poderia buscar um melhor tratamento me deu uma tranquilidade de seguir. Porque no momento que a pessoa está precisando cuidar, fazer um tratamento, imagina ela saber que tem um tratamento lá em São Paulo ou fora do Brasil, um tratamento que vai lhe custar 100, 200, 500 mil e não poder buscar. Nossa. Então, aquele conforto do capital segurado ser entregue no momento que ela mais precisa, traz até mais saúde, né, Paulo? Entendi. É porque a gente vê os casos acontecendo no dia a dia e as situações, né? Eu pego muito esse meu exemplo aqui também, sabe? E assim, só contextualizando um pouquinho isso, e é engraçado porque tem todo vamos dizer assim, uma estratégia para poder comercializar isso, né? Sim. Como eu falei lá no início, nós comentamos aqui no início, eu tive uma experiência muito ruim, porque a pessoa, obviamente, a gente está tratando com morte, né? Mas eu acho que tem que ter um tato danado para poder falar isso, não tem? Ou seja, para poder fazer isso tratar desse tema, né? Ou seja, você que está nesse mercado há muito tempo aí, como é que você trata esse assunto sem, digamos, sem ser ofensivo, sem que você queira matar a pessoa? Entendo, Paul, tem sim, tem uma barreira muito grande quando a gente fala de um seguro, porque hoje, em tempos de Instagram, onde as pessoas só querem ver alegria, viagens, você senta com uma pessoa para falar de morte, de coisas chatas. Eu gostaria de sentar com o cliente para falar só de coisas boas, né? Mas, infelizmente, é algo que a gente tem que pensar, falar uma vez e resolver. Eu digo, é papo de gente grande. É algo que a gente sabe que acontece. Não acontece só para o vizinho do outro também sou eu. Então, eu perdi o meu irmão, ele tinha 33 anos, na flor da idade, uma pessoa cheia de vida e, infelizmente, a gente teve que tratar da melhor forma e resolver os problemas que ficaram. Então, a gente sabe que um seguro, ele tem já uma barreira pelo próprio nome, seguro de vida. Na verdade, o que tem no mercado, que o pessoal comenta, né, é seguro de morte. Eu brinco que não é seguro em vida. Mas com essa nova modalidade, a gente já pode tratar de forma mais leve, entendendo que o seguro é uma ferramenta de proteção à carreira e proteção à sua caminhada para o enriquecimento. Hoje, você e a maioria, né, dos empresários estão na caminhada, na construção de chegar numa independência financeira. Até chegarmos lá, nós precisamos estar protegidos, porque se uma adversidade, como uma doença, uma invalidez, uma crise financeira ou uma crise como a pandemia, nos pegar, nós temos o risco de perder tudo. Então, eu falo que essa proteção, ela é um assunto que te traz um pouco de desconforto, sim, como você mencionou, foi visitado, tão jovem pensar nisso, mas você resolveu, segue a vida com essa proteção, dá até um pouco mais de qualidade de vida, porque você não vai dormir pensando, se amanhã acontecer alguma coisa comigo, como é que vão ficar as contas? Você tem essa tranquilidade, saber que amanhã tem um cheque, se o pior acontecer. Porque eu fico me colocando no seu lugar, né? Assim, você vai tratar com pessoas que têm um nível de maturidade que vai entender isso aqui com maior naturalidade. Sim. E você vai tratar com pessoas que falam, não quero nem tocar nesse assunto. E a pessoa continua sem o seguro, né? Existe. Pô, por incrível que pareça, já visitei pessoas que supervalorizaram, que já tinham isso em mente ou foram orientados por advogados
e amigos empresários que aconselharam a fazer, como já tive também com clientes que tinham filho de colo, sem reserva nenhuma em caixa, e que me disseram, eu não preciso de seguro. A gente sai com a sensação de dever não cumprido, mas a sensibilidade de entender que aquele cliente precisava escutar determinadas coisas e a educação financeira de levar aquele conceito para a família dele, eu tive. No final, a decisão é dele. Entendi. Não tem como eu pegar na mão dele e assinar o contrato. É ele que vai decidir. Por isso que é tão importante a gente começar a falar disso. Conversar com amigos, né, sobre dinheiro, porque é um assunto que muitas vezes é até proibido. As pessoas têm medo de falar quanto gastam. É comum sentar com o cliente e perguntar, olha, eu preciso trazer para você um planejamento de acordo com a sua realidade. Quanto que você gasta? É isso aí. 90% não sabe ou não quer saber, porque tem medo de colocar no papel quanto gasta. E aí é onde a gente faz todo um trabalho. Então não quer que você saiba o quanto ele ganha. Não quer que saiba o quanto ele ganha, né? Tem esse conceito. Os homens aumentam, as mulheres diminuem, né? As mulheres gastam. Gastam bastante. Aqui, mas essa dificuldade de falar de financeiro, ela vem muito antes dessa questão. Você precisa saber isso. Sim. A gente, né, antes do Desk, aqui a gente tem essa experiência toda na área de tecnologia, a gente chega a poder vender uma solução, comercializar uma solução na época lá, enfim, e a gente perguntava lá, para desenhar uma melhor proposta para você, me conta um pouco o seu orçamento. Até que eu ouvi um dia e falei assim, não, vou falar meu orçamento, não, a sua proposta é o valor do orçamento. Já escutei várias vezes. Não é isso, é só para entender se eu consigo te atender ou não. Sim. É um processo de qualificação. Exato. E outro caso, cliente nosso também que faz, né, a sigla aqui, que é o BPO, né, que é essa terceirização do financeiro das empresas, né? Aí eu tive ele me contando como feedback das negativas, que em inúmeros casos a pessoa não quis porque ela não queria falar quanto que era pro labore dele, por exemplo, sabe? Então, deixa, eu vou continuar fazendo o meu conta pagar e receber aqui, o meu fluxo aqui, mas você não vai saber quanto que eu ganho. Então, acho que tem muito disso. E, gente, eu anotei um negócio aqui, mas a minha visão aqui, às vezes, ela não tá me castigando. Ah, tá. Aí, quando você falou assim, eu saio com a sensação de dever não cumprido, tá? Mas a culpa não é sua, porque você tentou de todas as alternativas, e a gente sabe. E o que a pessoa te fala? Um argumento convincente, você fala assim, tá certo, essa pessoa me convenceu. Nenhum, né? Nenhum argumento me convence. Existe uma premissa, né? O seguro, ele é pilar para toda estrutura financeira. Então, se a pessoa falar comigo que ela não precisa, tá errado. Por quê? O seguro, ele atende desde o alta renda até a pessoa com uma renda mais baixa. Ele é para você terceirizar o risco. Se eu pudesse colocar na frente de todas as casas que o seguro é indispensável a uma família, eu colocaria. Por quê? Porque ele muda gerações futuras, ele pode impactar 3, 4 gerações seguintes, caso esse membro, esse pilar financeiro, né, o provedor, venha a faltar e não deixe um seguro, e não deixe uma estrutura já preparada para o seu sucessor. Inclusive, hoje o seguro ele é indicado para uma sucessão empresarial, porque familiar, né, sucessão de patrimônios. Pode questionar isso então, nas holdings, né? Sim, porque hoje, se você se antecipar a fazer um planejamento financeiro e alocar, né, capital para o futuro, você está se antecipando. Com essa reforma tributária, com a mudança dos governos sobre o TCMD, cada vez mais nós vamos pagar mais impostos sobre os nossos bens. E aí, quando chegar a hora de pagar os tributos, se você não se planejou, você vai deixar um problema futuro, porque os seus sucessores vão precisar fazer inventário. Hoje, com a nova proposta e essa reforma tributária, até as previdências vão ser tributáveis. Então, mudou isso. Eu vi isso hoje, inclusive. Exatamente. Teve uma mudança que eu acho que eles não... Foi até uma jogada política, né? Eles voltaram atrás e não vão tributar os VGBL e PGBL. Li isso hoje. Mas ainda está... Quer dizer, vai ser discutido ainda. Vai ser discutido. Mas eles querem... Se a gente tiver tributação de previdências, o seguro passa a ter um novo cenário. E aí a gente ganha também um novo olhar, porque o seguro ele ainda é o bem mais fácil de transmissão. Por isso que o americano ama seguro de vida. Porque você pode deixar uma apólice com o mesmo valor de um bem imobilizado. Você não vai pagar o mesmo valor que vale uma apólice
Por exemplo, você tem hoje uma compra de um patrimônio de 1 milhão e uma apólice de 1 milhão. Se eu te vender esse patrimônio, um apartamento hoje de 1 milhão, em 10 anos, muito provavelmente você vai pagar 2 vezes. Você vai pagar 2 milhões. Em 10 anos, né? Parcelas mensais. Ele financiado. Ele financiado. O seguro de 1 milhão eu te vendo em suaves parcelas mensais, em 10, 20 anos. Você não vai pagar o valor que esse seguro vale, né? De 1 milhão. E se acontecer no meio do caminho a infelicidade ou a felicidade para quem recebe, porque vamos falar, na hora de resolver problemas ali, né? Na morte do doente, vai ajudar bastante o seguro. Esse seguro vai se antecipar um valor, né? A gente vai ter um capital segurado muito maior do que foi pago ao longo da vida. Assim, deixa eu ver se eu entendi. Isso é novo. Eu até fiz um asterisco aqui, porque eu estou curioso para te perguntar isso. Então, assim, eu estou comprando uma apólice, vamos dar um exemplo aqui, 1 milhão, tá? E eu quero pagar essa apólice em, sei lá, igual um financiamento imobiliário, vai, 10 anos, vai. 10 anos. 10 anos, 20, enfim. Parcela X por mês, tá? Findou-se esses 10 anos. Eu resgato esse 1 milhão mais o que ele rendeu, digamos assim, é isso? Não, você resgata o que você pagou para ter essa apólice ou fica com a apólice de seguro vitalícia. Então, essa modalidade de seguro resgatável funciona de 2 formas. Você vai pagar um seguro que vai ser um patrimônio seu. Comprei em 10 anos. Tudo que você pagou ao longo dos 10 anos podem ser devolvidos, caso você queira. Entendi. As seguradoras não fazem isso porque elas são boazinhas, não. Elas fazem isso porque a única certeza é que um dia ela vai pagar muito mais para o seu beneficiário. Então, muitas pessoas hoje fazem com a sensação de estar guardando dinheiro. Hoje mesmo eu vendi para um rapaz de 20 anos uma apólice resgatável e ele falou: pelo menos se nada acontecer, eu guardei dinheiro. Tudo bem, é um motivador você guardar, mas muito provavelmente, quando ele quitar essa apólice em 10 anos, ele não vai resgatar, porque ele vai ter uma apólice vitalícia, que vale muito mais pelo seguro do que pelo que ele pagou. Tá. Me explica melhor, o que seria uma apólice vitalícia? Ou seja, ela tem um recebimento mensal? A apólice vitalícia é a apólice que você compra e ela se torna propriedade sua. Perfeito. Se você fizer um seguro de banco hoje, você ficando vivo até os 100 anos, você vai pagar até os 100 anos. Tá. Sendo que todo ano vai ter uma correção. Aos 55 anos, ela vai aumentar em torno de 45%. É um convite para você desistir desse seguro. Em contrapartida, o seguro resgatável, você vai quitar em 10, 20 ou 30 anos. Joyce, eu quero comprar uma apólice em 10 anos. Você vai pagar durante 10 anos. Quando você acabar de pagar, você vai ter o valor do seguro vitalício. A apólice é da sua família, você não precisa pagar mais nada. Entendi. Ou você pode também resgatar. Eu falo, lá na frente você decide. Tá. Se seus filhos estiverem bem resolvidos, se você não tiver patrimônio para deixar de inventário, você pega o dinheiro que você pagou nesse seguro e vai viajar com a sua esposa. Reaplica, enfim. Mas então, a maioria dos americanos... O que eles fazem? O que eles fazem? Eles adquirem patrimônio ao longo da vida. Quando eles chegam lá na terceira idade, aos 65, 70 anos, eles vendem o patrimônio que eles têm. Tá. Eles compram uma apólice de seguro, aplicam uma outra parte do dinheiro e vão viajar. Pega o dinheiro e vão viajar. Por quê? Você vai pegar uma apólice de 10, 20 anos, provavelmente você não vai pagar ela toda, porque você já está com a probabilidade, né, de vir a falecer, vai deixar de patrimônio para os filhos sem ser tributável. Entendi. Em contrapartida, se você deixar um imóvel, você vai deixar pelo menos 30% para o governo. Hoje no Brasil, nós pagamos em média, dependendo do estado, de 10% até 20% de todo o patrimônio, impostos, custos com advogados, né? Mas com a nova reforma, a gente já tende a ter um aumento para 25%, 30% também. Eu até acredito que, quer dizer, isso é um fato, né? O americano ele tem uma vida econômica mais estável, apesar das turbulências, né? Elas existem, Um pouco mas né, a moeda forte, enfim, a economia mais estável, enfim, os juros mais regulado, enfim, eu acho que dá para a pessoa fazer
Parece meio paradoxal, né? Tipo assim, a economia, sabe para que eu vou fazer seguro, né? Justamente, eles fazem. Aqui no Brasil, deveria, né? A gente deveria fazer muito seguro, porque mais. a economia é instável, você não sabe o dia de amanhã, uma hora é pandemia, uma hora é uma enchente, uma hora é a perda de emprego, uma outra hora é uma coisa que muda, enfim, é engraçado isso, né? Mas assim, ô Jorge, voltando um pouquinho nessa questão do inventário, eu fiz uma confusão aqui, enfim, eu não entendi bem, mas, por exemplo, você vai pegar uma família, vamos fazer um exemplo, esse seu cliente aí, vamos partir do pressuposto que ele tem um imóvel já quitado também, tá? Ele tem um imóvel, 2, enfim, e ele tem também essa apólice aí de 10 anos. Eu não entendi a relação entre eles, porque é o seguinte, se ele vem a falecer, esse inventário, ele não tem como fugir dessas custas do inventário, né? Ou seja, é uma coisa burocrática. Para passar para o filho ou para a esposa, para vender, tem lá o ITBI, para cartório, registro do imóvel e por aí vai. Então, isso não tem como fugir. Eu estou entendendo que essa apólice, ela garante essas custas também? Eu não entendi a relação, desculpa. A relação é a seguinte, se eu tenho um cliente como esse que eu dei de exemplo, que ele tem um imóvel, ele tem patrimônios, Sim. E ele também tem o seguro pode trazer a liquidez necessária para fazer o inventário. Então, é como se ele estivesse antecipando a vida dos sucessores. Por quê? Quando a família vai fazer inventário, se não há liquidez, muitas vezes você tem que recorrer... Tem que saber de um imóvel. Você tem que vender e pedir liberação. Nem sempre é tão fácil. Então, os advogados dizem que sempre é muito mais fácil você fazer essa antecipação adquirindo seguro. Hoje, se você, por exemplo, pensa num grande patrimônio com sucessores que não têm liquidez, isso se torna até um problema. A gente pensa em pessoas que têm grandes patrimônios, mas não deixaram uma liquidez, e sucessores que estão, às vezes, espalhados no Brasil. Então, hoje, o meu irmão mora em São Paulo, nós temos famílias, cada um no estado. Se a gente tem que fazer um inventário, eu preciso de assinatura de várias pessoas que estão ligadas àquele inventário, eu preciso de dinheiro para manutenção desses imóveis, desses patrimônios que vão ficar anos ali até a gente conseguir vender. O seguro, ele é muito mais fácil. Então, se você hoje opta, ao invés de deixar um imóvel de 1 milhão, deixar uma apólice de 1 milhão, você vai deixar um bem muito mais rápido e fácil para o seu sucessor. Que ele vai chegar em 5, 10 dias na conta, sem tributo nenhum. Entendi. Não, a minha confusão foi justamente essa. Se ele já tem o imóvel, ele não tem o que fazer mesmo, não, né? Não. Se porventura ele vai fazer esse investimento no imóvel, talvez, quer dizer, é uma hipótese, né? Mas cabe a ele validar dentro das alternativas que ele tem de fazer a apólice ou, de repente, de comprar um imóvel, né? Essa apólice vai ajudar a fazer esse inventário e você se antecipa, porque hoje a gente tem um regime onde nós temos aproximadamente de 5% a 15% de tributação. Então, esse dono do patrimônio venha faltar amanhã ou daqui 2, 3 anos e essa regra muda, ele tendo seguro, ele deixa um pouco mais de tranquilidade. Se ele não deixou liquidez, ele deixa o seguro para a gente fazer o inventário. Entendi. Não, legal. Ô, Joyce, nossa, assim, a gente tem, né, o tempo passa, né? E o caminhão de perguntas para falar contigo aqui, mas o Paulo já me sinalizou ali, mas eu preciso, antes de tudo, da gente terminar aqui, eu quero uma mensagem sua, que você deixar aqui para o seu futuro segurado, digamos assim. Mas me conta uma coisa, talvez vai vir muito de frente com aquela pergunta que eu já te fiz, se todo mundo pode ter um seguro. Mas assim, o que eu preciso ter, assim, o que eu preciso avaliar, antes até mesmo de você me abordar, por exemplo, me preparar para, olha, eu estou no momento para poder fazer um seguro, ou seja, existe um melhor custo-benefício, existe um melhor tempo da vida, tá entendendo? Ou seja, poxa, eu estou preparado agora para fazer um seguro, ou seja, minha renda está um pouquinho maior, não está menor, acho que não cabe no orçamento, dá para desenhar um custo-benefício legal? Olha, o melhor custo-benefício de seguro é para uma pessoa jovem e saudável. Felizmente, algumas pessoas já passaram dessa medida. Então, como se diz, o seguro... Tem todo o fator da idade, claro. Idade, né, sexo, país de origem,
onde a pessoa vive, o modo de vida, por Situação exemplo. saudável. É. Se a pessoa é paraquedista. Exatamente. Não Esportes radicais, isso tudo vai interferir no seguro. Qual que é o melhor momento para fazer o seguro? Enquanto a pessoa estiver jovem e saudável. Então, a gente consegue trazer um custo-benefício sensacional para pessoas que têm hoje exames de colesterol baixo, triglicerídeos. A gente consegue desenhar um modelo de seguro com até 49% de desconto. Em capitais segurados, assim, mais de 1 milhão. Então, hoje é possível fazer o seguro se eu tenho um cliente saudável. Amanhã, se ele acorda já com uma doença, alguma probabilidade de fazer uma cirurgia, isso já é um impeditivo. Então, ninguém faz seguro de carro batido. Sim. Por isso que eu falo que é gestão emergencial. É tudo aquilo que não aconteceu ontem e que se acontecer hoje já se torna um problema. Então, existe um limbo ali, né? As pessoas ficam, eu faço ou não faço? É importante ou é urgente? Se eu te perguntar, é urgente ou é importante o seguro? O que você me responderia, Paul? Você acha que é urgente ou importante? Então, é muito individual, né? Vai muito do momento da pessoa, né? Mas eu acho que é importante. Eu falo que tudo que é importante é tudo aquilo que a gente consegue ainda fazer amanhã. Urgente era importante ontem. Exatamente. Então, se eu esqueci de pagar a minha fatura do cartão de crédito, estava com dinheiro, não esqueci. Mas amanhã dá tempo. Era importante eu ter pago. Não consegui pagar, mas amanhã eu resolvo. Agora, urgente é tudo aquilo que eu não consegui resolver e que vai ser um problema se aquilo aconteceu hoje. Então, se eu tiver um cliente que não fez hoje o planejamento e ele adoecer, ele precisar do capital para buscar um melhor tratamento ou para amparar a sua família, ele perdeu a oportunidade, porque é gestão de emergência. Ele deve fazer o mais rápido possível. Entendi. Vou ignorar o Paulo. Vamos mais um pouquinho aqui. Deixa eu te contar. É porque você me falou um negócio aí. Desculpa, me veio uma palavra que, né, assim, é terrível, né? Burocracia. Burocracia. Você deve perder cliente demais, assim. Falava forte, perder cliente por conta de burocracia, né? Porque o processo, explica um pouquinho do processo, assim, até para poder, quem está nos ouvindo e nos vendo, entender como é que funciona. Porque, assim, eu sei que pede tudo. É um exame, como diz o amigo meu, quase entrar na maçonaria. Nem chega tanto, né? Enfim. Mas o processo burocrático afasta ou quem quer mesmo vai lá e faz? Depende, Paul. Geralmente, um cliente saudável, jovem, como você, por exemplo, faz atividade física. Obrigado pelo jovem. Vai ser muito fácil. Você é atleta. Então, é muito fácil ser aprovado. Simplesmente pelas perguntas que eu mesma faço como corretora e você me responde, nós garantimos a aprovação pela boa-fé do cliente. Tem alguns clientes que até perguntam para mim, Joyce, eu tenho que falar? E se eu não falar? Se não falar, muito provavelmente lá na frente pode ser pego, porque a seguradora, ela não investiga, tudo cai no colo mesmo. Um cliente que oculta, por exemplo, uma doença e que dá entrada no hospital, a esposa que acompanha, os pais que acompanham vão falar tudo. Então, é importante ser transparente na entrada, ter aprovação garantida. Agora, vamos falar de um cliente que já tem algum processo de doença, já tem algo que pode comprometer. Realmente, as seguradoras hoje são as seguradoras sérias, tá? Elas vão pedir exames, vão querer ter a certeza de que a pessoa está se cuidando. Eu já provei clientes diabéticos, hipertensos, mas vai precisar colaborar. Se o cliente realmente está disposto, ele até se sente mais seguro, porque na entrada ele está provando que ele está saudável naquele momento, que ele está pelo menos se cuidando. Mas o preço pode variar. Um cliente que é diabético e um que é super saudável, tem saúde de atleta, ele vai ser diferente. Entendi. Eu tenho um cliente que é atleta que ele pode ganhar até 49% de desconto. Como eu tenho o cliente que já tem alguma doença, que contratou nesse momento e que vai ser sobretaxado. Mas ainda assim ele pode ter um bom seguro. Ele vai pagar um pouco mais do que aquele que tem menos risco. Entendi. Porque, assim, vendo, assim, tentando me colocar no lugar da pessoa que quer e às vezes não pode, né? Sei lá, uma pessoa que tem obesidade ou já desencadeou um quadro irreversível de algum tipo de doença, ou seja, ela não vai passar, né? Não tem jeito. Não há o que fazer. Nós vemos, né? Assim, não é incomum encontrarmos pessoas jovens, inclusive, que não podem mais se tornarem clientes.
Hoje a gente tem quadros de AVC, infarto em jovens que impossibilitam essa pessoa de comprar um seguro. Por isso que eu digo, o melhor momento de adquirir é enquanto você está saudável. Ah, legal. Ô Joyce, olha, o Deskcast, mais uma vez, obrigado pela... Calma que você não vai embora ainda não, eu vou pedir para você deixar uma mensagem aqui para o nosso público aqui. Mas o Deskcast, ele tá no Spotify, tá no YouTube também, do canal do Desk Cowork, você encontra lá, muito conteúdo legal, muito conteúdo de relevância. E, obviamente, o nosso bate-papo aqui vai gerar um tanto de dúvida, né? Então, chega lá pra gente nos comentários, aí se chegou alguma coisa que eu não sei responder, eu já te mando, mas a gente responde rápido pra nossa turma lá. Por favor. Mas e quem tá assistindo a gente, gostou e quer bater um papo contigo, tá querendo fazer esse planejamento, tá num momento de vida adequado para isso, ou conhece alguém que ou já tem, quer indicar e de repente tá sem uma pessoa aqui para poder auxiliar ele nessa gestão de proteção, gestão de risco, enfim, como é que a gente te acha? Então, hoje eu sou uma corretora, Joyce Carvalho, Seguros de Vida. Podem me chamar pelo WhatsApp para a gente conversar um pouquinho mais. O planejamento ele é personalizado, eu faço um estudo bem individual, entendo um pouco da realidade e faço esse desenho. O meu contato é 319-7514-9998 e no Instagram eu estou como Joy Cris Carvalho. Aí depois escreve direitinho. Tá o bom. Joy pode ser com Y, Com pode Y. ser com I. Aí o Paulo escreve bonitinho, aparece lá, sabe? Aqueles negócios bem sofisticados assim que aparece. Legal. Tá? Ô Joyce, poxa, foi um bom barato. Assim, é um assunto aqui que, poxa, é uma pena que a gente grava só uma hora e pouquinho, mas porque senão acaba que fica muito maçante. A gente já entendeu aqui que esse prazo nosso aqui é um prazo legal, que dá pra gente passar muito conteúdo de relevância. A pessoa assiste do início ao fim, sabe? Então, assim, é legal, espero que tenha uma repercussão legal que gere muitas dúvidas para a gente poder responder. E o que você deixa de mensagem para aquela... Vamos dar uma mensagem para a pessoa que não tem ainda esse planejamento, né? O que você falaria para ela, independente da idade dela? Vamos lá, atingir todo mundo, vai. Então, vamos lá. Independente se você tem dependentes financeiros ou não, se você não quer se tornar um dependente, né, no momento de adversidade, faça o seguro, um planejamento de proteção à carreira. É essencial e ele faz parte do planejamento inteligente financeiro. Agradeço o convite, Paul. Espero que esse assunto seja um assunto que entre na casa das pessoas e que possa agregar, porque eu acredito que também é um trabalho de relevância, pois as pessoas também começam a se abrir e aderindo ao seguro, elas levam essa cultura para novas gerações. Você ensinando os seus filhos a fazer seguro, muito provavelmente a gente vai ter uma sociedade mais justa, né? Com um planejamento financeiro mais completo. Isso eu aprendi em casa, no início da nossa conversa eu te disse. O meu pai, desde pequenininho, a gente perguntava para ele, e aí, se acontecer alguma coisa, como aconteceu com seus familiares, que você tem que ajudar, como que a mamãe vai fazer? Quem que vai nos ajudar? Ele falava, fica tranquilos, porque o papai tem um seguro de vida. Então, isso entrou no meu coração, para que eu levasse isso para as famílias também. Não, maravilha. Ô, Joyce, foi um grande aprendizado, foi uma troca de experiência aqui legal. Te agradeço mais uma vez, seja sempre bem-vinda. Prazer todo meu. As portas aí do coworking, as portas aqui do estúdio também nosso aqui para você. Quem sabe depois vai ter uma pauta específica para você fazer um podcast seu aqui também. Eu acho que você tem assunto aqui para dar Espero e vender, que viu? sim, temos Quem sabe sim. a gente desenha alguma parceria legal nisso aí. Podemos sim. Tá legal? Obrigado, viu, Joyce? Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. Pessoal, eu vou me despedindo aqui de mais um Deskcast e hoje eu tive aqui o prazer de bater um papo com a Joyce Carvalho. Então, gente, seguro, planejamento de gestão de risco aí é com ela mesmo, tá bom? Um grande abraço, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.